Bom, gente, hoje o podcast é bastante interessante porque nós vamos falar da importância de um e-commerce profissional. O empresário está com o seu e-commerce de uma forma bastante profissional para ele poder concorrer, porque tenha certeza, o concorrente dele vai estar de forma profissional. Então a gente quer trazer aqui pontos muito importantes para que o empresário esteja completamente competitivo. Meu nome é Amilcar, eu sou da Mais Web, eu sou especialista em e-commerce, eu estruturo uma empresa para vender no formato online. E eu sou credenciado pela Bling, que é um sistema de gestão, um RP, eu sou credenciado como top especialista. Então hoje nós vamos falar da importância dessa estruturação, vamos falar dos benefícios fiscais que tem em Minas Gerais, que é um fator decisivo para a precificação do seu produto e uma forma sua de concorrer da melhor forma possível. E vamos falar também, gente, da importância de marca própria e importação da China com a Poliana. São pilares para quem quer estar competitivo no mundo virtual do e-commerce. Grande abraço, Montenegro. Por favor, a palavra é sua, depois a Poliana dá um segmento. Então, Amilcar, como transformar impostos em lucro? Como transformar impostos em diferencial competitivo? Eu sou Ricardo Campos, já tenho aí 40 anos como empresário e me especializei como consultor tributário na obtenção dos regimes especiais de Minas Gerais. Então, Minas Gerais concede aí mais de 65 tratamentos tributários setoriais, que deixam as empresas muito mais competitivas. Então, Minas Gerais agora registrou aumento na sua arrecadação no ano de 2025, e isso é devido a esses benefícios. Um dos fatores desse aumento, muitas empresas vindo para Minas, investindo aqui no estado, por causa desses benefícios. Nós temos ouvido empresas indo para o Paraguai, mesmo atrás de redução de impostos, mas as empresas podem vir para Minas Gerais, que aqui nós vamos encontrar, né, condições muito favoráveis para o empresário, especialmente nessa parte tributária. E com respeito à importação, Minas Gerais tem pelo menos 2 benefícios, tem mais do que 2 benefícios, porque as indústrias também podem ter essa vantagem, mas especialmente o TTS, Corredor de Importação, e o TTS E-Commerce. Todos esses 2 benefícios, eles facilitam muito a importação, porque quem importa vai pagar o imposto somente na hora que vender, não na hora do desembaraço da mercadoria. Então, isso libera capital de giro, que é fundamental para todas as empresas terem aquele ciclo natural de importação, né? Enquanto elas estão desembaraçando um produto aqui, elas já estão investindo, comprando lá na China e fazendo o giro da mercadoria sem ter ruptura de estoque. Então, elas precisam ter capital. E esses benefícios liberam capital de giro da empresa, facilitam a precificação, porque tiram muito da complicação tributária e ainda reduzem o imposto. Então, um exemplo, quem tem a empresa que tem um TTS E-Commerce, ao invés de pagar 18% de alíquota na importação, vai pagar apenas 1,6%. Então, uma diferença muito grande, né, que o empresário tem, por isso muitas empresas têm vindo aqui para Minas Gerais. Santa Catarina e Espírito Santo são estados que aí, historicamente têm um benefício muito interessante, mas Minas Gerais já virou esse jogo. Então, Extrema, no sul de Minas, já responde por uma fatia enorme do comércio eletrônico no Brasil, do e-commerce. Portanto, então, todos os empresários devem estar muito atentos, especialmente agora com a reforma tributária, aumento da carga tributária, o empresário precisa dar atenção a essa questão de impostos, senão ele não consegue vencer. Especialmente o e-commerce, que vende para outros estados, que tem a característica de ter que tirar nota de tudo, é extremamente formal, então precisa de ter redução tributária, precisa ter essa estratégia. E o caminho natural para um e-commerce ser lucrativo é ele caminhar para a importação, para a marca própria. Então, ele tendo importação, marca própria com benefício tributário, ele consegue ter um e-commerce extremamente lucrativo. Certo. Montenegro, você falou a questão do pagamento do imposto não ser na aquisição da mercadoria, né, do produto, e sim na venda. Isso é muito importante porque isso aí reflete o que? Em caixa para a empresa. Estoque parado mais o imposto que já foi pago,
é um desembolso muito grande. E se ele faz esse pagamento do imposto na venda, praticamente ele não está nem usando o dinheiro da própria empresa, está usando o dinheiro do cliente que fez a compra. Esclarece isso aí melhor para esse empresário nosso entender a importância de ter esses benefícios, né? Então, muitos empresários não estão atentos, né, até mesmo contadores, consultores, na importância de você ter capital de giro liberado. Então, vamos dar um exemplo, por exemplo, dos grandes atacadistas do Brasil. Hoje a Tambasa, que é aqui de Minas Gerais, é considerado o maior atacado do Brasil. A Negrão, Martins, Bartolfil, todos esses atacados, eu estou dando esse exemplo, o que eles fazem? Eles têm um regime especial tributário que chama TTS atacadista. E o que esse regime faz? Faz com que esses grandes atacados, eles paguem o imposto, por exemplo, a substituição tributária, que eles teriam que recolher e pagar na compra. No momento da compra, eles só vão pagar no momento da venda. Então, esses atacadistas têm a visão de liberar capital de giro. Eles têm um regime só para essa finalidade. O e-commerce precisa acordar para isso. Ele precisa liberar seu capital de giro e não estocar imposto, porque se, por exemplo, muitos e-commerce ainda estão no Simples Nacional, obviamente por uma má orientação, porque e-commerce não combina com o Simples Nacional. Quem está no Simples Nacional, ele tem que pagar diferencial de alíquota ou substituição tributária na compra. Então, ele tem que desembolsar dinheiro, tem que desembolsar capital de giro e vai estocar imposto. Então, veja o absurdo. Se você chegar hoje num grande e-commerce ou num varejista que está lá totalmente estocado, você olha para aquele estoque dele, se ele não tiver regime especial tributário, ali ele está estocando imposto. E o Estado de Minas Gerais, ele está dando essa oportunidade para a empresa crescer. Esse é o interesse do próprio Estado de Minas Gerais. Quem não tem regime especial tributário está indo até contra o interesse do Estado. O Estado quer que as empresas cresçam e por isso que ele concede benefícios. Então, muitos empresários ainda não estão atentos a isso, que uma das questões relevantes de se obter regime especial tributário é não pagar imposto na compra, não estocar imposto, só pagar imposto na venda. Essa questão do pagar o imposto na venda, né? Até uma expressão que você está usando, de estocar imposto, é aquele produto parado no estoque. Às vezes o lojista, eu como implanto muito e-commerce, eu vejo lá um estoque que está parado. Eu encontro o estoque parado há mais de um ano. Então, além do dinheiro que foi investido no produto, tem um imposto que foi pago. Dessa forma, não. O dinheiro do imposto não vai estar ali parado e ele vai ser só na venda. Quando você fala também, muito importante a gente deixar claro que para o empresário, ele pode estar com o comércio dele em qualquer estado, pode estar em São Paulo, Goiás, Mato Grosso, pode estar no Rio, e a gente oferece também um endereço fiscal com parcerias bem formadas, bem sólidas, um endereço fiscal em Belo Horizonte, porque ele tem a estrutura dele no estado fora de Minas e um endereço fiscal em Belo Horizonte com um operador logístico para ele ter todo esse benefício. Então, é muito importante que o pessoal também saiba que eles têm condições de, no nosso hub de oportunidades e de negócios, oferecer isso também com clareza, com expertise e com profissionalismo. Agora, Poliana, eu queria que você explicasse, né? Você na China, é o nosso braço que vai estar nos dando esse apoio todo, nos dando essa oportunidade, dando continuidade com tudo que for conquistado lá. O que você faz, qual que é a sua metodologia, qual que é o seu trabalho? Dá uma explicação aí, uma esclarecida para todos. Tá certo. Meu nome é Poliana Bicalho, eu sou da e-commerce da China, eu moro na China, tem 15 anos já. Lá nós somos uma empresa na China, na cidade de Guangzhou. Nós atuamos principalmente com o mercado brasileiro, a gente presta serviços, desenvolvemos produtos, vistorias de fábrica, aquisição de produtos na China, envio de amostras, todos os serviços que precisa na China para o Brasil. A gente trabalha com todos os ramos, assim, vamos dizer. Certo. Para quem quer vender online, são pilares muito importantes, tá? Sistema tributário, marca própria e importação. Gente, isso é para quem quer fazer um jogo correto.
quem não fizer, tenha certeza que o seu concorrente está fazendo. A cada momento, nós estamos vendo no mercado, eu presencio isso com diversos segmentos, a indústria está vendendo direto para o consumidor final. Então, o lojista, o empresário, ele precisa de entender que ele precisa de fazer a sua importação, ele precisa ter sua marca própria, tem outros critérios sobre marca própria, nós não vamos aprofundar aqui, para que ele migre a sua marca para o seu cliente. Hoje ele tem um cliente dele, o lojista tem o seu cliente. Entenda que a indústria vai vender direto, então você precisa de pegar essa confiança que o seu lojista, que o seu cliente tem com a sua loja e migrar para a sua marca própria, para você não perder esse time de mercado. Porque isso daqui para frente, falar em 26 e 27, esse tempo vai mudar e esse tempo passa muito rápido. Então nós vamos entrar agora em alguns detalhes de importação, a Poliana explicar para a gente como que essa feira da Canton Fair, que acontece na China em abril e outubro. A gente planeja levar, tá, Poliana, uma turma, e você vai recepcionar a gente lá, uma equipe de, vamos pensar em 10 empresários, temos que agir rápido, porque abril está aí, tem que comprar passagem, reservar hotel, que já está acabando, né? O hotel lá está bem, e se mais perto vai ficando, mais caro vai tornar. Então, vamos explicar aí um pouquinho, Poliana, como é a Canton Fair, como que ela acontece. Vamos ver o que você possa trazer para a gente. Então, Canton Fair é a maior feira de negócios do mundo. Ela acontece 2 vezes por ano, em abril e em outubro, dia 15 de abril e dia 15 de outubro, na China. São 3 fases de feira, geralmente são 5 dias para 4 dias e depois mais 5 dias de feira, e assim 3 fases de todos os tipos de produtos que existem na China. Então, cada fase são setores do mercado chinês com os tipos de produtos referentes. Então, ali nessa feira você vai encontrar não só produtos da sua área, mas também produtos de outras áreas, né? De repente, uma inovação, produtos diferentes para você importar. Nessa feira você pode conhecer novas fábricas, negociar com eles diretamente na feira, sabe? Porque ali você está em contato, você está conhecendo a feira, você está conhecendo a fábrica, você está sabendo como eles atuam. Então, é um feeling diferente, né? Do que, por exemplo, você está pela internet pesquisando fábrica. Então, você tem ali um contato, você desenvolve aquele contato ali na feira, na fase da feira. Geralmente a gente leva a nossa amostra do Brasil para a feira, ou então a gente traz da feira para o Brasil, né, para a gente conseguir depois fazer a produção. E depois da feira a gente faz a parte de negociação. Mas é super aconselhado ir na feira, conhecer como funciona. Muitos empresários já foram, alguns conhecem e sempre voltam. A gente conhece vários empresários que estão lá na Canton Fair, todos os anos estão lá, porque lá na China a gente está, vamos dizer, num nível de desenvolvimento de produtos e de tecnologia e de inovação muito rápido. Então, cada mês, assim, tecnicamente, a gente tem produtos novos, diferentes, no mesmo setores diferentes. Então, você vai para a China, você vai lá conhecer como funciona, você pode desenvolver seu produto na China também. Por exemplo, eu tenho um produto que eu quero só para mim, né? Único, a gente consegue desenvolver na China, a gente entra em contato com a fábrica, faz toda a negociação se precisar, a gente manda a amostra para o Brasil, aí testando a amostra, ok, a gente continua a fazer toda a negociação, mas a Canton Fair, geralmente a gente fala que é o shopping mall da China de produtos, e vale muito a pena ir para conhecer, para fazer negócios, para saber como é que funciona a importação da China. Tem um ponto também muito importante que é extremamente delicado, que o empresário tem que entender para ele entrar no mercado que ele está querendo e para fazer essas importações. São todos os prazos, né? A fabricação, o tempo de fabricação, o tempo de translado. Então, assim, nós até conversamos um pouco, ele precisa quase que de 3 estoques. Um estoque no Brasil, um estoque no mar, um estoque produzindo. Né? Porque os prazos são muito longos. Então, porque se ele está vendendo no Brasil, ele tem que entender que ele já tem outros estoques, já um a caminho e um produzindo, para ele não perder o time de venda. Explique para a gente esses prazos, como que isso acontece. Então, podemos dividir em 2 tipos de prazos.
Quando você vai comprar um produto, uma fábrica que já tem um produto pronto ou que leva poucos dias, assim, eu estou falando de 3 dias para poder fazer o seu pedido e enviar para o Brasil. E o outro tipo são fábricas que levam um pouco mais de tempo para produzir seu produto. Às vezes tem que personalizar e aí leva um mês, vamos assim dizer. Contando esse tempo de produção e preparo de envio, a gente ainda tem o tempo de translado da China até o Brasil. Isso vamos colocar no mínimo 35 dias, 40 dias que a gente coloca assim para ter uma margem mais segura. E aí, chegando aqui no Brasil, no caso de Minas Gerais especificamente, temos que trazer por parte terrestre, desembaraço, colocamos aí mais uma semana, 10 dias às vezes. Então, no geral, para uma produção completa de fabricação na China, envio para o Brasil, desembaraço, a gente coloca 2 meses para ser uma compra mais seguras, assim, no mínimo 2 meses. Tudo flui muito bem, se a classificação fiscal do produto estiver adequada, tributação já contabilizada corretamente, 2 meses no mínimo. Então, a gente tem que fazer um planejamento muito bom, né, durante o ano do que a gente precisa, do que a gente não precisa, para poder conseguir ter esse tempo de envio para o Brasil, assim, vamos dizer, da sua importação formal, chegar até o Brasil. Ok, vamos falar aqui um pouquinho de um processo inicial. Igual eu tenho uma demanda com você. Eu já te mandei uma demanda, tá lá. Sim. Você tem que pesquisar. Eu quis essa demanda porque eu não achei aqui no Brasil. Eu falei assim, opa, vou aproveitar isso aqui, pesquisei, e aproveitando, né? Então, assim, eu te mandei o produto que eu quero, né? Vamos pensar que o empresário está começando do nada, né? Do zero, ele só tem a ideia, tem a intenção, sabe o produto que é. Então, você vai pesquisar esse produto, vai mandar uma amostra, né? E também essa questão do translado desse prazo, talvez eu acho que essa amostra inicial que ela não venha por navio, porque senão o meu time de pesquisa vai ficar imenso, até desiste, né? Então, assim, você me manda uma amostra no avião, que é um translado mais rápido, eu tenho a condição de uma avaliação, dar um ok para depois abrir a negociação. Isso tudo é possível. Sim. Fazer esse processo, pequena quantidade, eu aprovo a qualidade, porque também eu queria que você explicasse essa qualidade do produto na China. Certo. Começando pela qualidade. Antigamente, né, a gente tinha, vamos dizer assim, não um preconceito, mas a gente sabia que os produtos da China eram de péssima qualidade, péssima, ruim, mal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem todos os tipos de qualidade na China. A gente costuma classificar por qualidade A, AA e 3A, sendo o AA uma qualidade mais ou menos, AA uma qualidade menor e 3A uma qualidade muito boa. Então, é possível, depende da sua demanda. Você quer um produto que seja excelente, então a gente vai fabricar o seu produto excelente e vai chegar no Brasil excelente. Então, em termos de qualidade, hoje em dia não precisa se preocupar. Antes de ser enviado para o Brasil, lá na China a gente testa o produto, a gente assegura a qualidade. Por quê? Porque chegar no Brasil, vamos falar em termos de produção, não tem como devolver. Por quê? Se você for devolver, não vai valer a pena, é muito caro e você também já perdeu, né, toda a produção, então é inviável. Antes de sair da China, a gente faz esse controle de a qualidade estar adequada para envio. Sobre as amostras, quando é uma amostra assim, menor, ou então poucas quantidades, a gente consegue enviar aéreo, né? Por courier, e chega no Brasil 5, 7 dias já está na mão do cliente, ele analisa, faz o pedido inicial e depois vai para a produção. Mas esse tempo de amostragem é bem rápido. Acontece também do cliente ele já ter certeza do que ele quer, então ele manda para a China. E na fábrica na China, a gente simula esse produto e produz exatamente como precisa ser. Então, tem essa opção também, mas em termos de amostra é bem rápido. Tá. Até questões hoje da Receita Federal do produto está bem qualificado, bem descrito, com todos os seus atributos, ou a gente pode chamar também de campos customizados, para que esse produto seja importado da forma correta, classificado da forma correta. Você dá todo esse apoio na descrição desse produto, com as características, atributos, tudo.
Você ajuda nessa documentação, nessa descrição? Sim, sim. Lá na China a gente tem toda uma equipe especializada para poder fazer essa descrição do produto, com a nomenclatura do produto que vai chegar para a tributação aqui no Brasil, correto, porque às vezes você pode classificar internacionalmente um produto e chega no Brasil aqui a nomenclatura, o NCM, né, que é do Mercosul, seja diferente, ter um número diferente. E aí chega no Brasil, chega na tributação, está incorreto. Então, lá na China, a gente assegura que, além do Código de Harmonização Internacional, esteja também de acordo com o Código de Impostos aqui da Mercosul, que é o NCM. Então, a gente faz essa pesquisa antes de enviar, a gente adequa corretamente, a gente confere, a gente pede auxílio do despachante, da tributação, para ter certeza de que vai sair completamente correto lá da China. Porque uma vez que sai da China com alguma coisa errada, uma vírgula, um número, né, chega aqui no Brasil, na alfândega, se der um problema, é demorado, é moroso para resolver e é muito caro também. Um tempo de uma mercadoria parada na Receita Federal é bastante caro, né, oneroso. Então não vale a pena. Então é muito importante sair da China já tudo corretamente organizado, em questão de tributo, de inscrição de produto. Tem que ser assim. O nosso propósito, né, é realmente levar um grupo, tá, para a China de empresários. Não vai ser um grupo grande, vai ser um grupo reduzido ali, vamos pensar em 10 pessoas. Sei que o nosso prazo está pequeno, porque abril está aí, a gente tem que passagem, reservar hotel. O hotel você já mandou para a gente o print dos hotéis, já estão esgotando as hospedagens, então a gente tem que agir um pouco rápido. E esses empresários indo, muitos vão como um primeiro momento. Com você lá, depois você vai dar toda essa continuidade de negociação, né? De mandar a amostra, de validar a amostra junto com o empresário no Brasil e até mesmo uma negociação maior para que esse produto venha para o Brasil. Isso aí tudo pode deixar que você cuida dessa parte. Exatamente. Ir para a feira, conhecer os produtos, saber como funciona, é o primeiro passo para você ver como você vai desenvolver seu negócio. Então, às vezes também por causa do tempo, são poucos dias, né, tecnicamente, que se passa na China para a feira, e depois você não tem como continuar lá, voltar lá. Então, nós que estamos lá na China, a gente vai fazer esse acompanhamento, negociação, assegurar que as amostras de produção está tudo certo e enviar para o Brasil. Então, completamente, desde o início, de chegar lá na China, dar assistência, porque chegando lá na China, para quem não foi, é como se estivesse chegando em outro planeta, basicamente. Especialmente a região ali do sul, é bem desenvolvida. Então, a gente meio que assusta, assim, né? Tem a barreira de linguagem também, muitos brasileiros não falam inglês, e lá na China falam inglês, mas também, mais ou menos assim, a gente dá todo o auxílio, onde ir, o que fazer, como negociar com a fábrica, como conversar com a fábrica, ter todos os dados que são necessários para você fazer a importação. Então, esse primeiro contato assim, com a fábrica, a gente faz 100% de assessoria no momento que estamos lá. Mas depois também, né, que os empresários já retornaram para o Brasil, a gente dá segmento lá e acompanhamento em todo o processo de importação. Olhando um grupo menor, você consegue dar uma assistência melhor. Melhor, né? sim, exatamente. Você consegue acompanhar mais de perto. Eu sempre costumo dizer, mas hoje em dia todo mundo tem um tradutor. Tá, mas é o tradutor, não é um intérprete, sabe? Interpretar é diferente, você saber o que eu estou falando com você, entender exatamente. Acontece muito na China, por questões culturais também, de você não entender o que eu estou querendo dizer com esse tipo de produto que eu quero. E como eu já estou lá há muito tempo, eu conheço, eu sei lidar, isso aqui, já sei, é assim. Entendeu? Então tem que conversar dessa maneira com o chinês para ele poder entender o que você quer. Então isso agiliza muito o processo e torna o processo mais certo, né? De não ter erro nenhum. Então um grupo menor é melhor, né? Por causa disso. Porque a gente consegue ter um acompanhamento mais perto, atender todas as demandas, né? A feira é muito grande, o espaço da feira é gigante. Não dá, às vezes, para ir em todos os setores, os 4 dias, 5 dias de feira. Outra coisa que também é importante na sua presença lá é mesmo evitar até golpes, né? Sim. Infelizmente, a gente tem registro aí
de pagamentos, né, de entrada, que na verdade depois não se encontra o fornecedor. Exato. Você já teve, sabe, de casos assim? Sim. Tem casos assim, por exemplo, para fazer uma compra formal na China, geralmente a gente paga 30% para a fábrica, ele desenvolve o produto e fabrica lá e manda para cá. Então, já acontece caso, eu mandei os 30% e a fábrica sumiu, não me responde, não responde mensagem. Aí eu falo, esquece. Não tem como achar, vai ser muito difícil conseguir, praticamente impossível. Então, a gente assegura lá que você está negociando com uma fábrica idônea, que você vai receber seus produtos, entendeu? Que o pagamento chegou corretamente para eles e eles vão fabricar assim, uma empresa que não existe, golpe que não existe, sabe? Não tem, não tem esse problema. A Canton Fair, por exemplo, um empresário, ele vai pensando em determinado produto, vamos supor, ele está pensando em importar esse microfone. Mas quando ele chega na Canton Fair, ele vê inúmeras outras oportunidades, chega a ficar perdido. Isso acontece? Como que lida com isso? Sim. Porque em cada fase são diferentes produtos. Então, prioritariamente, você vai na parte da feira que é o seu produto ou de interesse primário, né? Você conhece, negocia com as fábricas e, eventualmente, você vai passar por outras áreas, outros tipos de produtos que, às vezes, você olha e fala assim, olha que interessante, acho que esse produto venderia no Brasil. Ou então produtos, eu não conheço, nunca vi isso. É uma inovação no Brasil. Então, acontece muito. Clientes que foram lá comprar um tipo de produto, saíram lá com outro tipo de produto para desenvolver e vender aqui no Brasil. E é muito interessante também, porque você conhece outras áreas, né? Você vê outro tipo de produtos. Que, às vezes, produtos que são até complementares com o produto que você vende. Clientes que vão vender bicicletas, por exemplo. Tem uns acessórios que você pode vender para as bicicletas, sabe? Um capacete, a jaqueta, sabe? Você pode complementar. Então, acontece muito isso também. É bem comum de acontecer. E vocês conseguem precificar isso? Se, por exemplo, o empresário está lá, ele vê uma mala, ele quer comprar uma mala, você já passa para ele quanto que vai ser o custo final dele no Brasil? Sim. E outra coisa também, como a gente está lá na feira, na China, a gente está lidando com os produtos, às vezes a gente tem a noção de quanto é esse produto. E você chega na feira, uma fábrica, quero te vender isso por 100, mas você sabe que custa 50, né? Você fala, não, é 50. Aí você negocia por 50. Tem esse entendimento também. Tem produtos lá que eu vejo assim, eu já sei o preço. Então, não tem como a fábrica de vender mais caro porque eu já sei o preço. Mas tem sim como a gente fazer Saber exatamente por quanto vai chegar aqui no Brasil. Sim, a gente faz, antes de sair da China, a gente faz toda a precificação. Tributação de quanto vai chegar, frete de quanto vai chegar, e é muito importante, numa importação formal, especialmente, você sabe quando vai chegar, sabe? O navio tem lá as datas, ou o avião tem as datas certinho para chegar, então você sabe quando vai chegar. Você pode fazer seu planejamento e contar com o produto aqui nessa data. Mas, fora isso, O normal é vir de navio, sempre falar de contêineres. Mas em que casos que você vê a possibilidade de que venha até por avião? Que é um frete mais caro, né? É um frete bem mais caro e também porque o imposto é sobre o frete também, além do valor do produto. Então, encarece bastante. Tem produtos, por exemplo, que são volumes pequenos e que têm valor agregado muito alto. Sabe? Tem produtos na China que você consegue colocar 200%, 300% de margem em cima. Então, esses produtos valem a pena vir de avião, porque é bem mais rápido, mais fácil de fazer o desembaraço, né? Então, não tem problema não. Mas o mais importante é você saber quanto você vai pagar quando chegar no Brasil, sabe? Todo tipo de imposto, todo frete, tudo incluso. Isso é muito importante. E é bom ressaltar, né, Amilca, que as empresas, os contribuintes mineiros, empresas mineiras que possuem regime especial, seja o TTS Corredor de Importação ou TTS E-Commerce, eles têm lugares agora em Minas Gerais para desembaraçar. Porto Seco, etc., tem essa facilidade. Apesar que Minas não tem mar, mas tem essa facilidade, né, Poliana? Exatamente. Aqui, por avião, a maioria no aeroporto mesmo. Lá no aeroporto tem a Receita Federal,
Então, é possível desembaraçar lá em Betim também. Inclusive, agora eles estão fazendo um aeroporto bem grande em Betim para esse recebimento de cargas maiores. Então, em Belo Horizonte, digo que é ao redor, também para outras regiões que são perto aqui. Mas é possível desembaraçar aqui em Minas Gerais sem Sim, no sul problema de nenhum. Minas, né? Tem Sem outro problema sítio em nenhum. Pouso Alegre. Exato, Então, não tem problema não. Você pode comprar, normalmente você vai receber a mercadoria em Minas Gerais, sem problema nenhum. E a questão dos prazos, do estoque, porque é tudo muito longe, Uhum, então leva tempo. Então, o empresário ele precisa de preparar no investimento do estoque, porque ele vai ter um estoque no Brasil, ele não pode interromper suas vendas. Então, se ele comprou e escalou e está com uma venda constante, uma venda rápida, ele tem que entender que ele precisa já ter uma outra linha produzindo e uma linha que já está navegando, uhum, que está no translado. Isso tudo tem que ser planejado no investimento do estoque. Né? Na verdade, então são três. Ele tem um estoque no Brasil, um estoque no mar e um estoque na produção. uhum. E fazer sempre esse ciclo de venda. Isso tudo você orienta o empresário quanto a esses prazos todos, né? Porque tem fábrica que deve produzir mais rápido, outras não. Sim, a gente faz o acompanhamento com a fábrica, porque a gente tem que ter em consideração que as fábricas da China estão produzindo para o mundo todo, não é só o Brasil. Então, tem uma fila de espera, vamos assim dizer, né? Então, a fábrica vai te falar, eu vou te produzir daqui a 30 dias. Pode acontecer que consiga antes e também pode acontecer que consiga depois. Então a gente está lá com a fábrica acompanhando, olha, como é que está a produção? Está em tempo? Sabe? Está escalada para ser entregue no dia 25, como a gente planejou? Porque a gente faz aí a vistoria dos produtos dia 26 e embarca dia 30, vamos assim dizer, entendeu? Então a gente faz todo esse acompanhamento para que não ocorra atrasos, para que, se ocorrer atraso, a gente esteja ciente, a gente possa planejar. Estou falando de cargas maiores agora, quando você perde um prazo de um navio para vir para o Brasil, é complicado. E se for em épocas, por exemplo, assim, Natal, você tem que planejar 3 meses antes. Natal é sempre um problema. Se você perder um navio, aí, para enviar as cargas para o Brasil, é complicado de conseguir outra vaga. Então, a gente está sempre em contato com a fábrica para fazer esse acompanhamento, para que isso não aconteça. Então, o embarque lá você também supervisiona, o embarque lá na China. Sim, a gente tem os operacionais logísticos lá que a gente consegue acompanhar com eles. Sem problema nenhum. Então, quem pensa em venda de fim de ano, um produto que tem que estar no Brasil em novembro, Uhum. a compra tem que ser feita em agosto. Setembro, outubro, novembro, no mínimo em agosto. No mínimo uma coisa. A gente coloca a segunda semana de agosto, que é o prazo, assim. Entendeu? Passou disso aí já fica complicado, porque a gente tem que levar em consideração. Ali está produzindo para o mundo inteiro. E no mundo inteiro, na maioria do mundo inteiro, vai ser Natal na mesma época, né? E o Natal é a época que vende mais. Que os e-commerce todos estão vendendo muito, então, planejamento, novamente, como a gente fala. Como que é o credenciamento para participar, para ter acesso à Cantofer? Uhum. Qual documento que eu preciso e aonde que eu faço esse credenciamento? Então, hoje está muito fácil para a China, porque nós, brasileiros, não precisamos de visto por 30 dias. Antigamente, a gente tinha, né, para quem é de Belo Horizonte, ir no Rio de Janeiro, para quem é de São Paulo, já está em São Paulo, outras capitais, a gente teria que viajar, mas 30 dias hoje em dia já está ok. E o credenciamento da feira é só com passaporte. Tem uma área lá bem grande, disponibilizada para fazer o credenciamento dos estrangeiros. Você leva seu passaporte, você recebe um cartãozinho assim, que é vitalício. Então, todas as vezes que você quiser ir na Canton Fair, você vai usar o mesmo cartão e é grátis, né? E a gente, a gente consegue retirar esse cartão antes, às vezes, assim, e entregar no hotel, porque sempre para fazer o credenciamento, no início da feira, é um tumulto, é muita gente, é o mundo inteiro, mas é super simples, não tem burocracia nenhuma, é só o passaporte, é Quantos grátis. dias é ideal para essa viagem? 8 dias, vamos dizer. É bem. Porque além da feira, a gente organiza também uma visita técnica à fábrica, a um tipo de fábrica, para o empresário saber, olha,
assim se fabrica na China, como é o trâmite, como é a logística, sabe? Para ele também ter uma noção, sabe? Uma ideia mais ou menos de como funciona. A gente faz visita técnica e também tem a parte que a gente deixa 2 dias livres, né? Para poder conhecer a China, fazer compras. Sempre tem. E alimentação, Ah, traslado, impacto, né? uhum. Como se tivesse chegado num outro planeta. Qual que é a sua experiência com essa visita guiada, essa viagem empresarial? Então, a alimentação é sempre, eu acho que a primeira dúvida, o que eu vou comer lá na China? Tem muita gente que adora comida chinesa. É bastante apimentada, assim, vamos dizer, né, em certas regiões, mas tem gente que gosta. E tem restaurantes ocidentais, tem McDonald's, tem Burger King, tem Pizza Hut, tem, Na inclusive, feira mesmo também? na feira também tem cafeteria, então, em termos de alimentação, não há problema na feira também. Tem a parte chinesa e tem a parte que é mais ocidental, assim. Então, não tem problema não. Lá na China, hoje em dia, tá bem diversificada, então você consegue facilmente encontrar, principalmente nas grandes cidades, outros E na tipos. sua experiência, qual é o maior desafio que o empresário enfrenta nessa viagem? Comunicação. Comunicação? Comunicação, porque, culturalmente falando, assim, vamos dizer, às vezes, por experiência própria, o chinês não entende gesticulação. Por exemplo, esse aqui, sério, umas coisas assim básicas, mas é por causa da cultura, que é diferente da nossa. Não consegue entender. Então todo mundo fala, não, eu vou para a China, chega lá, você não conseguir, eu faço a mímica assim, peço isso aqui. A maioria das vezes não funciona. Então comunicação geralmente é o pior problema. E também, às vezes, porque lá as cidades são muito grandes. Por exemplo, você pegar um transporte, você vai no táxi, o taxista não fala inglês. E às vezes, você mostrar para ele o endereço, você tem que explicar, falar onde que é. O sistema de metrô em Guangzhou é enorme. Para nós, a maioria dos brasileiros, que não temos uma linha de metrô muito grande nas cidades, né? Algumas cidades não têm nenhum. É complexo, é complicado você fazer uma baldeação assim, tá só em inglês e tá em chinês, você tem que saber para onde você está indo exatamente. É bastante grande e complexo. Então, essas diferenças de saber como fazer e comunicação. E o horário da Canton Fair? Sim. O horário da Canto Fé é um horário comercial, das 9 até as 6. Geralmente, assim, a gente sai um pouquinho antes, umas 5h30, né? Por causa do trânsito, muita gente, mas o horário é O bastante. empresário brasileiro ele sofre muito com o fuso horário? Nos primeiros dias, sim. No primeiro dia, lembrando que nós estamos a 11 horas de diferença, a China só tem um fuso horário, então chegando lá, nos primeiros 2, 3 dias, a gente vai se sentir cansado, vai ficar acordado às 3 horas da manhã, é normal. Mas depois disso melhora também. E também porque é um ambiente novo, então a tendência é a gente ficar, né? Nossa, que legal, isso aqui ajuda, mas Inclusive na volta, né? Porque a pessoa sai num dia e chega no mesmo dia, mas é viajou 24 horas. exatamente por causa do fuso Explica um horário. pouquinho isso aí. Por causa do fuso horário, né? E também o tempo de viagem. É comum você sair daqui dia 10, chegar na China dia 12. Aí chega na China dia 12 para voltar, você chega aqui no Brasil dia 12. Mas aí eu viajei tanto tempo, né? Fuso Chegou no horário. mesmo dia. É por causa disso. É interessante. É interessante. Mas 2 dias já está ok. Não tem problema, não. Uma outra pergunta: você já fechou negócios na feira? Empresários já fecharam negócios com você lá na feira e Sim, depois continuaram, deram seguimento, sim. continuam importando? Sim, na feira, sim, porque é que eu falei anteriormente, você tem aquela sensação, a fábrica assim vai atender o que eu preciso, sabe? Tem os produtos que eu preciso. Aí você negocia lá os preços, você já sabe o valor por quanto vai chegar no Brasil e você fecha o negócio. Até para adiantar, né? Porque em época de feira, que nem eu falei, o mundo inteiro está lá. Você vai entrar numa fila, vai receber um produto daqui a um mês e meio. Então você já lá na feira, fechando o negócio, já sabendo o preço, você já consegue um produto rapidamente. Será que Mas eles dão algum desconto por fechar o tem negócio na feira? tem fábricas que têm desconto da Canton Fair.
Preço Desconto da especial. conta. Preço especial para Canton Fest. Você vai ver muito, muito isso. Preço para Canton Fest, tipo assim, 20%, 10% mais barato do que o preço E é normal. real o desconto? Tem, tem sim. É. Você falou que a comunicação, claro que é uma barreira e claro que é uma preocupação de todo mundo que está querendo ir, Uhum. né? Essa comunicação, você lá vai ser o nosso guia, né? Nosso braço direito, vai andar com a gente na cidade onde a gente for, na feira, vai ajudar a fazer alguma negociação. Mas se algum empresário quiser ter um intérprete à disposição só para ele pode contar, tem esse serviço também para oferecer para ele na feira? Sim, sim. A gente tem lá na China, nós temos chineses que trabalham com a gente que falam português e também temos os brasileiros que falam chinês e inglês. Então, se você quiser 100% do tempo estar comigo, fazer negociação, me indicar isso, conhecer como, saber como funciona isso, para onde eu vou, o mapa lá, porque também é enorme. Ah, eu preciso chegar aqui, às vezes tem 3 níveis assim, aí no mapa, como é que eu leio isso? Tem. A gente consegue fazer disponibilizar um guia personalizado. Entendi, bacana. E acho que nós já falamos questão da qualidade, né? Uhum. A qualidade dos produtos. E você faz um primeiro teste antes de você mandar uma amostra para o Brasil. Você faz um primeiro teste, uma primeira validação. Você valida isso lá. Para o empresário fazer a aprovação no Brasil e depois você faz um acompanhamento junto à fábrica. Para não correr o risco de fazer um pedido de 10 mil unidades e 10 mil unidades está com a logo errada, está com a logo invertida, vir faltando uma peça, isso aí tudo, esse processo de acompanhamento, você faz isso lá para ele. Exatamente. A gente, a partir da amostra, nós viemos para o Brasil, o cliente fala, tá ok essa amostra, a gente faz o pedido para a fábrica. Antes de começar a produzir, a gente verifica se estão todos os quesitos corretos. Começou a produzir, a gente acompanha no meio da produção. Tá tudo saindo ok? Ok, pode continuar. No final, quando estiver pronto, a gente vai vistoriar novamente para ver se saiu tudo pronto. Para minimizar os erros, para não vir. Às vezes acontece de toda a produção tá ok e nas caixas que vão ser colocados produtos está escrito errado, não foi embalado corretamente. Então isso a gente tem como resolver rapidamente antes de ser enviado para o Brasil, porque uma vez enviado para o Brasil a produção fica muito difícil de devolver por causa do valor. Vai sair muito mais caro. E também porque você vai perder a produção toda, né? Já está paga. Então, a gente faz esse acompanhamento, principalmente lá, para poder não acontecer esses erros ao sair da China para chegar no Brasil. Então, desde a amostragem tem que estar perfeita para sair da China para chegar no Brasil. Certo. Isso é importante para não ter perda nem financeira e nem de prazo, porque é tudo muito longe e é complicado, né? Não tem essa facilidade que nós temos aqui do lado do Brasil, né? Exato. E toda comunicação também, ela não necessariamente acontece no mesmo dia. Se você pergunta hoje, a gente responde no dia seguinte ou daqui a 2 dias. Exato, por causa do fuso horário, né? E aí a gente estava até conversando sobre isso. Se você tiver que tomar uma decisão hoje, mas aí você não tem as informações completas, você tem que esperar amanhã. Aí você pode perder um prazo, vai demorar uma semana até que você responde. Então, quando a gente está lá, aí é só me ligar, Poliana, eu quero que resolve isso para mim hoje, quero isso e tal. Aí eu trabalho para responder lá no mesmo dia. Porque o chinês, às vezes, você fala assim para ele, tá bom, então. Novamente, ele está lidando com o mundo inteiro. Então, tá, quando der aqui eu resolvo para você. Se você for um cliente super importante, pode até ser, mas vai ser dentro do limite dele, entendeu? Mas quando eu tô lá, não, eu vou na fábrica e eu falo, ó, preciso que você resolva para mim isso hoje. Tá errado isso, preciso disso, dessa informação, entendeu? Como eu estou lá, eu tenho acesso a ir à fábrica pessoalmente para resolver a questão, entendeu? Não espero eles me ligarem, mandar e-mail, né? Que Outra no caso do questão que eu Brasil. acho que é importantíssima, até dentro de uma experiência que eu já passei, é a questão, por exemplo, da embalagem. Antigamente você encontrava muitos produtos chineses na embalagem chinesa. Só que um dos caminhos para um e-commerce ou qualquer importador ter lucro, o desenvolvimento da marca própria é muito importante.
Mas você supervisiona também essa parte, porque a facilidade de acontecer um problema gráfico, né? Trocar uma Uhum, letra, alguma coisa assim, deve ser muito grande, né? O chinês não sim. domina português, isso também você acompanha. Sim, a gente acompanha, porque às vezes, né, as caixas são terceirizadas de outras empresas, e às vezes já vem com a escrita em chinês. Mas a fábrica tem como colar uma etiqueta, trocar a caixa. Aí eu pergunto, por que que tá indo em chinês para o Brasil? Se a gente pode trocar aqui. Aí eles trocam, entendeu? A gente tem que vistoriar também muito por causa disso, da questão do idioma. No chinês são caracteres, então eles às vezes não conseguem ler corretamente português e sai uma letra errada, um nome errado, então a gente tem que ter certeza de que vai sair certo, a gente tem que fiscalizar isso também. Até o ponto, por exemplo, manual em português, porque é muito desagradável. Às vezes você compra um Sim. produto, né, e de repente ele não tem, no manual não tem Sim, português. até em inglês, por exemplo, lá tem fábricas, o idioma, né, vende muito para os Estados Unidos e vem o manual só em português e em chinês, ou em inglês e em chinês. A gente tem como falar, vamos colocar aqui mais uma partezinha do manual em português. Ah, mas eu não sei português. Tá, a gente faz aqui, eu solicito a empresa como você prefere, a gente imprime lá, corrige e manda para o Brasil. Entendeu? E aí vem o seu produto como diferencial, com o manual em português escrito corretamente, porque também acontece. Acontece muito. Vou traduzir, não, deixa que eu traduzo. Coloca aqui no Google Translator, né? Não sai 100% corretamente, não sai. Do chinês, especialmente para o português, não sai. Porque é outra estrutura de frases, de nomes de produtos. O chinês às vezes não nomeia o produto, nomeia o que é o produto. Então, quando você traduz, não sai a mesma coisa. Até não sei se você já tiver experiência de conversar em chat online com os chineses. Aí você pegou o chinês lá, traduziu, e tipo assim, o que está escrito aqui? Não faz sentido. Então, é isso também. Eu já peguei várias traduções e, nossa, não tem sentido nenhum, tá tudo errado isso aqui, porque foi traduzido em alguma ferramenta de tradução e não foi corrigido. E vem assim. A gente corrige, a gente olha, tá? Não, isso aqui não faz sentido, não existe isso. A gente corrige e manda para o Brasil. É até importante também os documentos da importação, o É, invoice, toda essa parte uhum, vindo lá da China, você também pode supervisionar e sim. tratar com o fornecedor, caso seja preciso algum ajuste nesse documento, né? Sim, sim. De repente, se você vê um nome, não, mas isso aqui tá errado, esse nome a gente conserta lá antes de mandar documento, de mandar invoice, de mandar ABL, tudo. Isso é muito importante, amigo, porque uma importação que fique preso por causa de um detalhe na Sim. receita é um prejuízo gigantesco. É, E a Receita é bem rigorosa com isso, ela está na razão dela, É né? porque a Receita ela quer o produto bem qualificado, bem descrito, para poder te liberar num tempo hábil, uhum, né? Agora, você traz uma documentação toda mal escrita, toda cheia de furo, seu produto vai ficar mais tempo ainda parado na Receita. Então, além de você ter prazo de produção, translado, você ainda chega a uma burocracia que está parado na Receita porque não foi preenchido da forma adequada. Isso são pontos assim, chama atenção. O empresário tem que estar muito atento nisso, porque ele está investindo dinheiro, está investindo tempo, e ele tem que conhecer todo esse trâmite para ele poder ter sempre um fluxo de produto e venda. E não exato. furar esse fluxo dele. É, ele tem que ter pessoas trabalhando nessas áreas com ele, que seja bem especializada e que conheça bastante do trabalho que tem que fazer, tanto de logística, de tributação, de importação. É bem importante. E só repete para a gente essa logística da viagem. O empresário Hum. ele sai aqui do Brasil, ele vai para qual destino? Os destinos mais comuns são Dubai e Catar, para lá. Geralmente 4 horas é ok, e depois vai para a China. Geralmente. Ele chega em qual cidade? Na China? Então, chegar em Hong Kong é mais barato, em termos de distância mesmo, mas chegar em Hong Kong é mais barato. E de Hong Kong para ir para Guangzhou, por exemplo, tem vários tipos de transporte. Tem o ferry, tem van, tem ônibus, tem táxi. Então é bem prático. E às vezes você não precisa nem sair da área de desembarque. Você, na área do desembarque mesmo, já pega um ferry e vai para Guangzhou. Então é bem prático. E em termos de econômico, para Hong Kong é mais. E no caso, nessa viagem empresarial,
com você, o empresário chega nesse local, você vai É. conduzi-lo, recebê-lo. Sim, a gente recebe no aeroporto, leva para o hotel, aí tem o dia de descanso, a gente recomenda também. Tem empresa, não quero ficar no hotel, quero passear, a gente dá as recomendações. No outro dia, a gente faz todo o acompanhamento até a feira. Na feira, a gente lá faz o acompanhamento e retorno também para o hotel. Certo. Então, Café da manhã no hotel. geralmente já está incluso no hotel, então, e almoço na feira, porque não tem como sair, não tem lugar para sair, então é dentro da feira mesmo. Então, é bem prático, simples e fácil. O quanto mais a gente puder otimizar dentro, porque se a gente otimiza os processos lá dentro, a gente aproveita mais a feira. Exato. Né? Tem que ter essa questão toda bem. Agora, também é o seguinte, não é só pensando em levar uma equipe, né? Não é só trabalho. Dá para a gente dar uma conhecida no país ali, conhecer um trem-bala, uma coisa assim, dá para aproveitar também, né? Exato. Tem uma cidade ao lado que chama Shenzhen, que é a cidade tecnológica da China, que tem assim, a arquitetura de 2050, então é interessante. A gente pode ir de trem-bala para lá, é bem perto, mas dá para experimentar a sensação de estar no trem-bala de 240 km por hora. Claro. É bem legal, bem moderno. Então, o impacto emocional deve ser grande. Dá para organizar uns passeios, por exemplo, Macau é bem fácil de ir, dá para ir num dia e voltar no outro. Hong Kong também, dá para ir um dia passear e voltar no outro. Então tem também uma partezinha que a gente reserva para poder fazer um turismo, fazer umas compras e conhecer um pouquinho da China. Você falou, só repetindo, a questão do passaporte. Então, o brasileiro não precisa de visto desde que ele fique lá apenas 30 dias. Não passe dos 30 dias, ele só precisa do passaporte, né, que estiver em vigor, né, atualizado direitinho. Com o passaporte, 6 meses de validade no mínimo. E eu acho que 6 páginas em branco também não pode estar também todo carimbado, não. Tem que deixar umas páginas livres e 30 dias de visto. Bem tranquilo nesse aspecto, né, Amil? Bem tranquilo. Isso aí a gente organiza direitinho. O nosso propósito, né, devido ao que eu tenho visto no e-commerce de várias implantações que eu faço, é essa necessidade. São pilares de necessidade para quem quer jogar um jogo profissional dentro do e-commerce. Tá? Então, ele precisa de uma boa estruturação do e-commerce dele. Eu uso o Bling, sou especialista da Bling. Eu estruturo bem o e-commerce, bem os produtos, os cadastros. Tem a questão tributária que o Montenegro atua para quê? Para que o empresário se beneficie dos benefícios fiscais que Minas dispõe. Nós ainda temos um outro operador, um outro parceiro que disponibiliza o endereço fiscal em Belo Horizonte. Então, se tem uma empresa que está em São Paulo, Rio, Goiás, Mato Grosso, ele tem um endereço fiscal em Belo Horizonte para ele usar o benefício fiscal. Tá? É parceiro validado, é cliente meu há mais de 10 anos, gente de muita confiança. E ter essa questão também da importação da China com o seu apoio. Então, é a questão seguinte, o empresário vai no nosso grupo, vai estar com a gente e ele vai ter toda essa cadeia de suporte. Então, é diferente, ele não vai chegar lá, agora eu vou ter que chegar no Brasil e procurar. Ele é livre para fazer, não tem essa obrigação, mas ele saiba que com a gente ele vai estar com essa cadeia, essa logística toda pronta para atendê-lo. Né? E não vai ter que ficar de pendurado em aventurando. Então, nós vamos proporcionar isso tudo para ele. Cada coisa no seu momento. Tá? Exato. Com isso, nós vamos estar. Vai ter a nossa divulgação, vai ter o meu celular, meu WhatsApp do Montenegro. Eles podem entrar em contato. Nós vamos ter que agir rápido com porque abril está chegando, né? Está muito próximo. Então, a gente tem que pensar hotel, que você já até printou umas telas para a gente, que está já com uma lotação bem próxima, né? E tem passagem, tem agenda pessoal de cada um, então a gente tem que agir rápido, planejar, e com certeza a gente vai fazer um bom passeio, bons negócios na China. O negócio da China, né? Como eles chamam. Um negócio da China, Só que esse negócio é maravilhoso. Isso mesmo. E também uma coisa que eu friso bastante é o seguinte,
a importância, né, de você estar lá, vivendo lá, Uhum. tem todo esse trâmite que você vive China, né, vive o ambiente, é aquela ida do empresário e ele tem um contato que ele vai continuar mantendo para ele fazer as suas negociações. Uhum. Né? Naquela questão, vai lá, vem embora e agora? O que eu faço? Não, tem você de apoio para dar continuidade, ao suporte para ele. Às vezes ele não fecha na hora, na Cantofer, na feira, né? Mas ele pode depois, vem para o Brasil, analisa melhor e dá continuidade na negociação com seu apoio lá dentro. Exatamente, é. Uhum. Fico lá, tô voltando para a China agora dia 15, semana que vem. E tô lá para receber todos vocês aqui. Que bom. Aham. Abril já está chegando, Tá. vamos experimentar Tá, ué. a Passa comida rápido. chinesa da Canton Fair, É. Tá. sem pimenta. Sem pimenta. Sem pimenta. Tem gente que gosta, eu não gosto. A Índia também é muito pimentada. Nossa, a Índia. Já tive essa experiência, muito, mas não é pouca não, é muita É. coisa. Mas Tem- não precisamos assustar, porque tem McDonald's, Tem, Ferrante, tem. tudo lá nos aguardando. Tem arroz, não tem feijão, mas tem arroz, tem vegetais, tem carne. Não é tanto assim. Só os condimentos, assim, o modo de cozinhar que é diferente. Mas também vale a pena, né? Testar, provar, vai que gosta. E na volta ainda tem uma possibilidade de ser estudada de parar em Dubai. Porque vamos lá, trabalhamos, cansamos, o caminho é longo, então a gente, né, descansa, aproveita, conhece Dubai, que não impacta muito em termos financeiros, assim, todo mundo pensa, Dubai é super caro. Não, a gente também tem uma assessoria lá em Dubai, a gente recebe as pessoas no aeroporto, tem passeios o dia inteiro, conhecer os pontos turísticos, né, e também só descansar, fazer nada, também tem também essa opção. Valoriza muito essa viagem. Exatamente, Uhum. É uma boa experiência. E É uma essa experiência. cidade que você falou lá próxima, que é uma cidade bastante tecnológica, Shenzhen. eu acho que uma visita numa cidade dessa te abre. Shenzhen é onde tem a fábrica da BYD. Shenzhen é como se fosse o Vale do Silício da China. São todas empresas tecnológicas que estão lá no sul da China, porque é bem longe. E Tencent, todas as empresas bem grandes estão lá. Então, vale a pena conhecer muito, muito mesmo, porque é bem diferente do Brasil, de qualquer parte do Brasil, é bem diferente. Importante esse. Você já me falou isso outro dia, deixar o pessoal também entender um pouquinho, que a China é dividida no norte e no sul. Né? E o sul é a área mais tecnológica, a área mais desenvolvida. Né? Onde estão as maiores empresas, onde a Cantofer acontece, não é isso? Isso. A China é dividida, vamos dizer assim, regionalmente, por polos de produções. Por exemplo, ali em Guangzhou tem o polo ao lado, que é o de LED. Então, na China, a referência é ali, em Zhongshan. Aí você tem o polo financeiro, que é Shanghai, lá para o norte, Shenzhen, que é o Vale do Silício, tecnológico, todas as empresas de tecnologia estão ali. Tem Chongqing, que agora é uma cidade super em evidência, que também está despontando como uma cidade bem tecnológica, que é mais lá para cima também. Então você tem assim, eu quero comprar tecido. Tem uma cidade ali, Katiao, que é perto de Shanghai, no sul, em Guangzhou. Em Guangzhou tem uma cidade, literalmente uma cidade de tecido. Então, todos os tipos de tecido que você precisar ali no sul, você vai ali em Guangzhou, em Dongguan. Dongguan é de chips tecnológicos, sabe? De colocar em celular. A Huawei está lá em Dongguan, e eles têm uma fábrica que sabe? Então, cada parte da China assim tem um polo. Então é bem interessante também. Leva tempo para conhecer tudo, porque é bastante longe, assim, vamos dizer, né? Mas em termos de malha de transporte é perfeito. Hoje em dia você pode ir lá do sul da China até ao norte de trem-bala. E você faz em 8 horas. O que você faz de avião em 3, 4 horas. Entendeu? É muito interessante. Corta a China toda, esses trens rápidos. Eu sempre imaginei, né, eu estava vendo acontecer, né, já com alguns anos atrás, né, alguns passos que o varejo, seja físico ou digital, né, seja o varejo físico ou digital, precisariam para ter lucro, que seria o regime especial tributário, que é a importação e a marca própria. Então, esses 3 pilares aí são fantásticos para gerar lucro,
né, para o varejo. Mas eu estou imaginando uma outra onda, Poliana, da abertura de empresas brasileiras na China. Isso é viável? Você conhece sobre isso? É muito complicada a abertura de uma empresa na China? Não, não é complicado, não. A gente consegue, tem alguns tipos de empresa, hoje tem um tipo de empresa que chama WOFE, que é uma empresa 100% gerida e de estrangeiros, né? Tipo assim, de propriedade do estrangeiro, que você pode atuar na China de forma tranquila. É um dos benefícios que você pode comprar diretamente na China com essa empresa. Muitas fábricas na China, elas não vendem por exterior. Por burocracia, tributação, não sabe como faz, barreira do idioma. Então, elas vendem só ali na China. Então, você tendo uma empresa na China, você consegue pagar essa fábrica e comprar dessa fábrica. E você vai comprar com preço de fábrica 100% de chinesa. Você não está comprando de um trade, de uma empresa que já está acostumada com o mercado internacional, que é aquele sempre acha assim, você está recebendo em dólar, em euro, então você tem mais dinheiro, né? Então é mais caro para você. Então a gente lida só lá na China. Tem alguns tipos também de tributação que no final do ano, quando você vai fazer a sua contabilidade, você recebe valor dos tributos que você pagou de volta. Então, tem bastante filial também, você pode abrir um filial. Então, alguns pontos sim, que é bem, bem interessante de se abrir na China. Você pode abrir um escritório virtual ou presencial, precisa de uma contabilidade, algumas coisas técnicas que são inerentes à China, né? Cada país tem o seu, mas não é difícil não, a gente consegue organizar também estando lá na China. E é interessante porque você trabalhou com empresas pioneiras em dropshipping na China. Foi meu primeiro trabalho na China, quando eu cheguei lá, era uma empresa chamada Focal Price, e eu era responsável pela empresa... Que ano foi esse? Isso foi em 2010. 2010. Foi meu primeiro emprego lá. Eu era responsável pela parte do Brasil. Naquela época, dropshipping era aqui no Brasil, sabe, e-commerce era próximo de zero, sabe? Era muito pouco. E eles foram pioneiros nisso lá na China. Era a segunda maior empresa da China, a primeira de Workstream. E vendia para o Brasil e eu era responsável. Eu via os números do Brasil, eram números bons de venda no Brasil, sempre foi um mercado muito bom naquela época e hoje também continua sendo, né? Por isso que eu imagino que vai acontecer uma onda de abertura de empresas brasileiras na China. Sim, é possível sim. É toda uma evolução, né? Isso aí é toda evolução. Então, nós já falamos de melhoramos o sistema tributário, fazer uma importação direta, e aí um próximo passo, que não é uma realidade muito longe, você pode pensar, isso é próximo, as coisas evoluem muito próximo, é essa abertura de uma empresa na China. Isso aí, os empresários precisam de estar atentos, porque é competição. É uma quebra de paradigma, porque existe muito medo da importação. Mas isso está mudando completamente e rapidamente. Sim, claro. Então o empresário vai perder esse medo, e um caminho é esse, né? Uma viagem empresarial vai quebrar muitos paradigmas, né? Exato. Muitos muros que ele tem na ideia dele, né? Que impedem dele avançar nessa direção. Mas o lucro para o varejo, novamente, seja ele físico ou digital, está nesses pilares, né? Que envolvem aí a importação. Exatamente. Com certeza. Quando a turma começa a importar e vê a segurança, vê que toma gosto, entra os investimentos, né? E você pode ver até no mercado hoje. Há poucos anos atrás, você não tinha tantos carros importados, tinha? Você não tinha. Então hoje você tem muitos produtos com os quais você convive e que eles foram importados, você nem percebe. Nós temos aqui mesmo em Belo Horizonte um supermercado que a base dele é toda importação. Talvez você não perceba, mas a maioria dos produtos dele são todos importados. Então, essa é uma realidade que já está aí no nosso dia a dia. Sim. Eu falo o seguinte, que o empresário ele tem que estar muito atento com esse tempo, com esse time. Não pode demorar, não pode cochilar, esperar para ver, porque se ele está esperando para ver, o concorrente não está esperando, o concorrente está agindo. Então, o concorrente está pegando um sistema tributário, está mudando o sistema tributário da empresa, está buscando uma importação. Então, ele não pode esperar.
Porque uma coisa é certa, a indústria já está vendendo direto para o consumidor final. Quebraram a cadeia. Então, o empresário precisa de pensar nisso, ele precisa de ter sua marca própria. E enquanto ele hoje ainda tem produto que ele vende da indústria brasileira, e a indústria brasileira, eu sei de segmentos que estão dificultando a venda para lojistas, estão dificultando, isso é claro, essas indústrias estão priorizando os marketplaces para escoar suas vendas direto ao consumidor final. Então, o empresário que tem o lojista, seja loja física ou loja virtual, ele tem que aproveitar que ele tem um cliente e migrar esse cliente para sua marca própria. Ele aproveitar esse cliente que ele ainda tem, fortalecer a sua marca própria. Não espera isso zerar não, porque depois vai ter que recomeçar é muito pior. Exato. Leva muito mais tempo, é muito mais oneroso. Então o empresário precisa de estar atento a essa mudança. Eu acredito que em 26 eles ainda vão conseguir, mas 26 essa venda da indústria, eu sei que já está começando a diminuir. 27 deve diminuir mais ainda. Então, vão aproveitar e vão agir. Vamos lá, vamos visitar, vamos conhecer. É um mercado novo, nós vamos juntos, vamos levar uma equipe aí de uns 10 empresários, pequena equipe, para não tumultuar também a convivência ali dentro na feira, ter condições de dar uma boa assistência, mas nós vamos fazer isso. Tá. Estão planejando e vão lá. Vamos lá, recebo vocês lá de Nos encontramos em Guangzhou. Guangzhou. Pronúncia, Guangzhou. Agora eu vou deixar por conta da Poliana, fazer uma viagem bem tranquila, que teremos uma excelente tradutora, uma excelente negociadora. É isso sim, isso sim. Ok, Poliana, muito obrigado. Obrigada Vamos também. meter bronca Até a China. Até a China. Até a China. Até breve. Até breve.